Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, toda a população que nos assiste e nos ouve. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano 2021. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. Muito obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Prefeitura de Anhembi, ofício número 488/21. Anhembi, 29 de setembro de 2021. Senhor Presidente, referente ao requerimento 49/21. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe, temos a informar que foi instaurado o processo administrativo 01/2020 para apuração de eventual irregularidade cometida pela servidora Denise de Oliveira Fernandes. Após regular processamento do referido processo, a comissão processante emitiu o relatório exarando a sugestão de penalidade de advertência para a servidora Denise de Oliveira Fernandes, incluindo a servidora Maria Delma de Araújo Casimiro no polo passivo do PAD, e opinando pela aplicação da penalidade de advertência e suspensão, e ainda substituição da penalidade de suspensão pela destituição do cargo em comissão. Diante das provas dos autos, houve fundamentada decisão pela absolvição das servidoras. Segue como anexo cópia da decisão. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Segue em anexo aqui uma decisão do prefeito interino. Os senhores gostariam da leitura? Sim. Processo administrativo disciplinar. Instaurado o processo disciplinar para apuração de fatos e eventual aplicação de penalidade à servidora Denise Oliveira Fernandes. O procedimento administrativo observou os prazos e possibilidades de defesa, em respeito ao princípio do devido processo legal e ampla defesa. Ao final, a comissão opinou pela condenação da servidora Denise de Oliveira Fernandes pela infração do previsto no artigo 127, inciso 2, da Lei Complementar 43/2004, e aplicação de penalidade de advertência Quanto à servidora Maria Delma de Araújo Casimiro, a comissão entendeu pela condenação por infração no artigo 127, inciso 2 e 8 da Lei Complementar 43/2004, e pela aplicação da penalidade de advertência e suspensão, com fundamento no artigo 132, inciso 1 e 3, da Lei Complementar 43/2004, e substituição da penalidade de suspensão pela destituição do cargo em comissão. Pois bem, acato o parecer final da comissão processante como fundamento da decisão no que tange às preliminares suscitadas, afastando-as. Já quanto ao mérito, com todo respeito, discordo do apontado pela nobre comissão processante. A senhora Denise retornou à atividade, o que é incontroverso. A controvérsia se dá se ela deveria voltar para a sala de aula ou poderia ficar em serviços administrativos. A resposta, a meu ver, é que a senhora Denise cumpriu a determinação da diretora de educação, que determinou a atividade que ela deveria desempenhar. Assim, a servidora não tinha como desobedecer a determinação da superiora, sob pena de sofrer penalidade. E a diretora fundamentou a razão de não retornar a servidora para a sala de aula, de que havia sido contratada a professora para a sala da senhora Denise, já habitada, aos alunos e esses com ela, bem como as despesas para a rescisão contratual da substituta, e ainda que a senhora Denise ficou auxiliando nas substituições. Assim, entendo que a senhora Denise não pode ser punida por algo que não deu causa. O mesmo repetimos em relação à diretora, a senhora Delma. A determinação foi passada pela supervisora desta, que também não tinha como questionar as ordens emanadas. E entendo que a ordem emanada pela diretora de educação não foi legal, razão pela qual não havia razão para seu descumprimento.
Assim, decido por absolver as requeridas Denise de Oliveira Fernandes e Maria Delma de Araújo Casimiro. Passado o prazo de recurso, arquive-se o presente. Anhembi, 2 de junho de 2021. Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Ofício número 515/21. Anhembi, 14 de outubro de 2021. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 30/21, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Projeto de lei número 30/2021, de 7 de outubro de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Lindeval Augusto Mota, prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$620 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Fundo Municipal de Assistência Social. Outros serviços, terceira pessoa jurídica. Ficha 186, fonte 1, R$120 mil. Obras e serviços públicos, outros serviços, terceira pessoa jurídica. Ficha 305, fonte 1, R$350 mil. Creches e pré-escolas, outros serviços terceirizados, pessoa jurídica. Ficha 615, fonte 1, R$150 mil. Total da suplementação, R$620 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal nº 4.320/64, será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, fonte 1, recursos ordinários em anexo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 7 de outubro de 2021, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a Aldesp, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Esclarecemos ainda que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento ou expectativa do excesso de arrecadação no exercício atual. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Destacamos que este projeto de lei, como objetivo exclusivo, a suplementação de dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Obras, Assistência Social e Educação Infantil. Registra-se que a aprovação desta propositura é de suma importância ao município, pois, a partir dela, este Poder Executivo garantirá que os custos de serviços essenciais, bem como sejam honrados os compromissos assumidos com os fornecedores. Esclarecemos que com a pandemia, bem como com o aumento no valor de produtos e serviços, os gastos com esses departamentos majoraram de forma expressiva, principalmente despesas com contratação de serviços terceirizados. Para se ter uma ideia, o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, de julho de 2021, mês de referência, teve alta de 0,78%, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, dia 29 de julho de 2021, contra 0,60% registrado no mês anterior.
Com esse resultado, o IGPM acumulado é de 15,98% no ano e de 33,83% nos últimos 12 meses. A título de comparação, em julho de 2020, o índice havia subido 2,23% e acumulava alta de 9,27% em 12 meses. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Encerrou a matéria do Executivo, presidente. Obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Câmara Municipal de Anhembi, prédio Antônio José Pinto. Projeto de lei número 21/2021, de 14 de outubro de 2021. Vereador autor, João Tomé Filho. Institui o dia da campanha Quebrando o Silêncio no município de Anhembi e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o dia da campanha Quebrando o Silêncio do município de Anhembi, a ser celebrado anualmente no 4º sábado do mês de agosto. Artigo 2º. O município de Anhembi poderá desenvolver atividades, promover palestras, eventos e campanhas educativas de conscientização e orientação a respeito do tema. Artigo 3º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 14 de outubro de 2021. João Tomé Filho, vereador Progressistas. Justificativa. O Nobres Edis. O tema do abuso e violência de vulneráveis, notadamente no ambiente doméstico e familiar, tem sido objeto recorrente de matérias, estudos e acompanhamento pelos mais diversos setores da sociedade civil organizada, governos e instituições que visam o enfrentamento de uma realidade que tem se caracterizado como problema de saúde pública no Brasil. O abuso infantil, a violência contra a mulher e contra o idoso abrangem grande parte da violência doméstica e familiar. Os números demonstram a realidade claramente percebida, mas não discutida com a urgência e a importância que o tema merece. São 4.254 homicídios dolosos de mulheres em 2018, e um aumento de 12% no número de registros de feminicídios, no total de 1.173 registros. Fonte: G10, dia 8 de março de 2019. Dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em 25 de junho de 2018. No período, foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037, 31,5% contra crianças e 83.068, 45%, contra adolescentes. A maioria dos casos de violência ocorreu dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. O estudo também aponta que a maioria das violências é praticada mais de uma vez. Os casos de violência sexual, entendidos pelo Ministério da Saúde como assédio, estupro, pornografia infantil e exploração sexual, o estupro foi o mais notificado entre crianças, 62%, e entre os casos de violência envolvendo adolescentes, 70,4%. Os números chamam a atenção pela vulnerabilidade dos mais jovens. Entre as crianças, o maior número de casos de violência sexual acontece com crianças entre 1 e 5 anos, 51,2%, e entre os adolescentes entre 10 e 14 anos, 67,8%. O Brasil registra altos índices de violência contra a população idosa. De acordo com dados do extinto Ministério dos Direitos Humanos, colhidos por meio do Disque 100, revelam que, em 2017, em todo o Brasil, houve mais de 33 mil denúncias de abusos contra pessoas acima de 60 anos. Os tristes dados demonstram a importância de se instituir debates e ações que visem esclarecer, divulgar, orientar e promover o combate ao abuso e violência, com ênfase no ambiente doméstico e familiar. A instituição de um dia no calendário do município de Anhembi amplia o esforço de inúmeras pessoas comprometidas com o tema.
O dia da campanha Quebrando o Silêncio motiva a promoção de ações educativas e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, através da conscientização. A iniciativa foi instituída em 2002 e está presente em 8 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E tem por objetivo dar visibilidade a uma campanha que, de forma rigorosamente educativa, motiva, desperta, conscientiza a sociedade e as vítimas da importância e absoluta necessidade de se denunciar o agressor, abusador, considerando que o silêncio é o maior obstáculo para a identificação, cessação da conduta criminosa, acolhimento e tratamento das vítimas. O dia da campanha Quebrando o Silêncio é apenas um marco para uma campanha que se desenvolve durante todo o ano, mas recebe maior destaque e engajamento nas ações que ocorrem sempre no 4º sábado do mês de agosto, o chamado Dia de ênfase contra o abuso e a violência. Nesta data são realizadas atividades como passeatas, fóruns, escola de paz, eventos de educação contra a violência e manifestações, sempre com o propósito de conscientizar a comunidade, denunciar abusadores e ajudar as vítimas. A título informativo, em 2017, o foco da campanha foi abuso sexual, e em 2018, suicídio. Já em 2019, o foco é o combate ao abuso sexual infantil. O abuso e a violência doméstica, bem como a violência contra crianças e idosos, precisam ser mais discutidos por toda a sociedade e acreditamos que a criação do dia da campanha Quebrando o Silêncio será de extrema importância para que o alcance do trabalho desenvolvido possa ser expandido, aumentando as chances de que sejam detectados quaisquer sinais de pessoas vulneráveis e evitando que mais vidas sejam ceifadas de maneira precipitada. A recente aprovação de projetos ligados à celebração do Dia da Quebrando o Silêncio em casas legislativas como as do Rio Grande do Sul, Sorocaba, Rio Verde, Goiânia, Santo Ângelo, Cachoeirinha e Juiz de Fora nos mostra a relevância da presente proposição e, por este motivo, contamos com a compreensão dos nobres pares para a sua aprovação. Plenário Guilherme Terni, 14 de outubro de 2021. João Tomé Filho, vereador Progressistas. Anhembi, 13 de outubro de 2021. Nobres vereadores, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossas Excelências o incluso projeto de resolução número 2/2021, que dispõe sobre a desincorporação de bens móveis da Câmara Municipal e da outras providências. No ensejo, reiteram-se os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Rodrigo Augusto de Moura, presidente. Projeto de resolução número 2/2021, de 13 de outubro de 2021. Dispõe sobre a desincorporação de bens móveis da Câmara Municipal e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anhembi, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 31, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal e artigo 132 do Regimento Interno, faz saber que a edilidade aprovou a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam desincorporados do patrimônio do Poder Legislativo para destinação à Prefeitura do município os bens móveis inservíveis registrados e emplacados na Câmara Municipal constantes no anexo 1 desta resolução sob números 76, 185, 211 e 232. Artigo 2º. Fica a Secretaria Administrativa da Câmara Municipal autorizada a proceder às devidas anotações e registros no Sistema de Controle Patrimonial. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, na forma de costume, revogadas as disposições em contrário. Plenário Guilherme Terni, 13 de outubro de 2021. A mesa da Câmara Municipal, Rodrigo Augusto de Moura, presidente, Rodrigo Elias Pinto, primeiro secretário, Marcos Paulino da Silva, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, é com enorme satisfação que esta mesa diretora vem até a honrosa presença de Vossas Excelências exporem o seguinte. Foi feita pela Secretaria desta Casa a avaliação de vários objetos móveis adquiridos por esta Câmara Municipal em tempos passados. Depois de apurada análise, foi verificado que muitos deles não possuem mais condições de serem reparados, sendo que outros de demasiado custo. Assim, tornam-se, por conseguinte, inservíveis para esta Casa. O procedimento adotado visa devolver os mesmos à Prefeitura para que possa essa realizar os atos necessários para doação a órgãos credenciados, alienação, conforme o caso, e mesmo sua destruição.
A desincorporação torna-se necessária, pois ao Executivo cabe a destinação dos bens públicos. Assim, nada há que se alongar nas presentes justificativas. O projeto de resolução é simples e os bens estão plenamente discriminados em seu corpo. Certo de contar com o nobre entendimento de Vossas Excelências, deixamos aqui nossos pedidos de apreciação do presente projeto e sua aprovação. Plenário Guilherme Terni, 13 de outubro de 2021. A mesa da Câmara Municipal, Rodrigo Augusto de Moura, presidente. Rodrigo Elias Pinto, primeiro secretário. Marcos Polino da Silva, segundo secretário. Anexo 1. Bens patrimoniais para baixa junto à Prefeitura. Número de registro 076. Data de aquisição 6/12 de 99. Discriminação do item, suporte para CPU do computador. Registro 185. Aquisição 22 de junho de 2012. Computador completo. Registro 211. Aquisição 9 de dezembro de 2014. Item, fogão de cozinha, marca Consul, botijão de gás vazio. Registro 232, aquisição 21/12 de 2017. Item, ventilador Oscil 50 centímetros com pedestal. Indicação número 128/2021. Autor, vereador Rodrigo Augusto de Moura. Senhores vereadores, indico ao prefeito municipal e sua equipe que parte do 1/10 devolvido pela Câmara aos cofres da Prefeitura no montante de R$300 mil seja destinada da seguinte forma: R$100 mil para a construção de uma nova ponte localizada na estrada do Barreiro Rico, que liga a cidade de Anhembi a Santa Maria da Serra. R$100 mil para a aquisição de kits esportivos, material esportivo. E R$100 mil para a melhoria na iluminação da cidade, mudança da iluminação atual para a iluminação com luz de LED. Justificativa: tal medida é de extrema relevância para os moradores da cidade de Anhembi. Com a destinação específica desses recursos, podemos viabilizar importantes feitos para a população anhembiense. Plenário Guilherme Terni, 7 de outubro de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador, Partido Verde. Encerrou a matéria, presidente. Obrigado. Seguimos para a palavra livre. Hoje a palavra inicia com o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui cumprimentá-los com o nosso boa noite aos que nos acompanham de casa também. Quero aqui com rápidas palavras apenas fazer uma ressalva em relação ao veto, do projeto que dispõe sobre o programa de amparo ao ciclo menstrual de nossa autoria, e novamente abro aqui discussão para que nós então possamos com muito cuidado pensar os projetos que uma vez dispõem financeiramente têm sido vetado pelo Executivo. É algo de praxe? É algo natural? Não sei. Me preocupa porque uma vez que beneficia direto a população, e essa população mais carente, principalmente tendo cuidado com a saúde das mulheres. Então, hoje quero apenas fazer essa ressalva nesse projeto especificamente e deixo aqui aberto para que nós então possamos discutir e conto com o apoio dos nobres para que nós possamos caçar o veto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Felipe Abud. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, aos servidores da casa que nos acompanham daqui do plenário, população que nos assiste da Rádio Anhembi FM e das redes sociais.
Gostaria apenas, senhor presidente, de parabenizá-lo pela sua gestão interina e uma gestão que iniciou em 1º de janeiro, através de uma eleição de um presidente que teve que tomar posse na prefeitura, e o senhor, interinamente, está conduzindo os trabalhos aqui na casa até hoje, né? Parabenizá-lo pela sua gestão, parabenizá-lo que com alegria eu vi nas redes sociais essa semana que o senhor esteve na prefeitura e que lá devolveu parte do 10º no montante de 300 mil e que acredita que até o final da gestão possa chegar a 500 mil. Então é apenas parabenizá-lo pela seriedade, por zelar do dinheiro público, tá bem? E também parabenizá-lo pela indicação, as 3 indicações de relevância para o nosso município. Era só isso. Boa noite. Vereador Marcos Paulino. Vereador Rodrigo Moura. Bom, boa noite a todos novamente. Agradeço as palavras do nobre vereador Felipe. Eu vou falar um pouco sobre essa indicação, a 128. Ela, diante de todo o ocorrido que aconteceu nesse ano, né, foi um ano atípico aí com uma doença que tivemos aí, a pandemia, né? Então, diante disso, acabou impactando todos os processos aqui da Câmara, mas a gente olhou com carinho e acabamos decidindo, né, naquele momento, né, que esse dinheiro de alguma forma, em algum momento, poderia ser usado, né? Então a gente prezou por essa gestão. Então, como o nobre vereador falou, a gente, em consenso com todos os servidores da casa, tá, com a contabilidade de forma coerente, com o pé no chão, a gente viu a disponibilidade desse dinheiro, né? Se a Câmara tivesse autonomia de fazer essa execução e colocar esse dinheiro de alguma forma para a população, seria posto, né? Mas como o processo, quem executa todo o processo é o executivo, então nada mais justo que esse dinheiro tá com o executivo para estar melhorando aí a toda a população. Então eu procurei, né, indicar, né, e conversei pessoalmente com o prefeito, os valores em determinados pontos, que inclusive eu fiz algumas indicações do começo, né, de quando comecei a minha atividade como vereador, que foi, primeiramente, a questão dessa ponte de madeira que eu trouxe aqui, a única ponte de madeira do município de Anhembi, é a que liga a Anhembi a Santa Maria da Serra. Não é uma ponte qualquer, ali tem bastante empresas ali que escoa aí a produção de laranja, enfim, funcionários, ônibus de pessoas que passam ali. Inclusive aconteceu um acidente ali que uma pessoa acabou quebrando a perna. Então, vendo essa necessidade, indiquei que 100 mil reais fosse designado para essa. Eu não conheço muito de construção, que se não for possível construir com esses 100 mil reais, pelo menos, né, já dá uma alavancada nesse projeto. Outro ponto também que, que foquei é o esporte. Então, é uma coisa que transforma. Já estava começando a voltar novamente aí todos os atos esportivos na cidade. Então, que esse dinheiro aí não só vá para o futebol masculino, né, que é o que eu sempre pratiquei, mas que vão aí que esse dinheiro seja, né, dividido aí para todos os esportes, luta, futebol feminino, vôlei, enfim. Então, que acredito no potencial do esporte no município. E também 100 mil reais aí para a iluminação da cidade, foi uma indicação que eu fiz. Como eu cobrei isso do executivo, da indicação que eu fiz, e novamente cobrei novamente que não estava vendo o que estava sendo o papel, nada mais justo de que direcionar esse dinheiro também, né, indicar que seja gasto com isso e melhorando aí, que vejo que essa iluminação não é só para embelezar a cidade, mas vejo que tem um fator bastante importante, que é a questão da segurança pública. Então, é só falar um pouco sobre essa questão das indicações que eu fiz, e é isso. Muito obrigado.
Na sequência, o próximo a fazer uso da palavra sou eu, Rodrigo Pomba. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa que nos auxiliam nos trabalhos, os cidadãos presentes que nos acompanham, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio ANB FM, meu boa noite a todos. Eu venho aqui hoje para fazer uma breve reflexão aqui com meus colegas vereadores, né? A gente teve semana passada aqui uma reunião com alguns membros da casa aqui, sobre um dos assuntos foi o veto ao projeto do vereador João Tomé, que a gente vai discutir mais adiante. E uma outra questão é essa situação política que a ANB persiste, né? Na última sessão que a gente teve aqui, a gente deu os cumprimentos devidos a todos que estiveram envolvidos na eleição, a quem saiu vitorioso, no caso o Motinha, a participação dos demais concorrentes, aí, junto com que eu também participei, Rogerião, Rafaela e os companheiros de chapa, Violinha, Priscila e mais uma vez aqui um abraço para a Bia. Só que depois a gente foi surpreendido com uma decisão eleitoral, da Justiça Eleitoral, em que aquele caso que foi até debatido aqui no passado, aqui, sobre as situações de perseguição de funcionário, com áudios, com ameaças, que chegou ao Ministério Público, o Ministério Público propôs a ação. Deixar muito bem claro isso, que não foi nenhuma coligação que propôs a ação, como alguns tentam vender essa história. Quem propôs a ação foi o Ministério Público, que é o fiscal da lei. E, por conseguinte, abriu-se prazos para defesa, testemunhas foram ouvidas e, em primeira instância, tivemos uma condenação de toda a chapa, né, com os direitos políticos tornado inelegível por 8 anos, aplicação de multa e o status de cassado do então prefeito eleito. E por que eu quero fazer essa reflexão aqui com os meus colegas aqui e com os cidadãos que estiverem nos acompanhando aqui? Porque cada vez mais, não que era menos antes, mas cada vez mais a responsabilidade nossa como vereadores passa a ser cada vez maior. É cada vez maior. Nesse ano, que foi praticamente um ano inteiro de disputa eleitoral, porque marcou e remarcou 4 vezes a eleição, começou e desmarcou campanha aí por vários dias. A gente viu muitas vezes, e com fortes indícios, que tem muitos, já que foram tratados aqui na Câmara, aqui, de como que às vezes uma gestão que prioriza interesses pessoais pode ser prejudicial para um todo. Situações aqui em que vereadores, cumprindo seu papel de fiscal, pedindo explicações sobre projetos, e chefe do executivo e alguns dos seus membros de gabinete tentando colocar a população contra a Câmara, contra os vereadores. Isso é um mal. A gente vê situações de projetos serem vetados, talvez porque é a iniciativa de um ou de outro vereador. Então é isso que eu quero que nós, como representantes da Câmara, tenhamos muito claro isso. A Câmara não pode ser uma extensão do Executivo como um gabinete de despacho. De chegar aqui simplesmente porque está vindo do prefeito, tem que ser aprovado. Não, tem que ser debatido, tem que ser amadurecido o projeto. Nós temos leis a serem seguidas. Tem uma placa afixada aqui, na frente dessa Câmara aqui, que em síntese fala: o vereador, para cumprir bem o seu mandato, tem que conhecer o seu regimento interno. Nós temos uma obrigação muito grande daqui para frente nessa cidade. Até que se resolva, de uma forma ou de outra, essa questão da justiça eleitoral,
e outros fatos que nós avaliamos aqui na Câmara, que possa chegar de outra forma aqui na Câmara aqui também, nós temos que ter muita cautela. Porque é facinho o discurso populista que alguns políticos tentam fazer. Ah, o vereador está contra o povo. Mentira! O que muitas vezes o vereador quer fazer é o quê? É entender melhor o que está acontecendo ali. Porque o prefeito se reúne com ele, com a equipe dele no gabinete lá, chama 2, 3 vereadores lá e passa a vontade dele. Mas e o todo? Como é que vai ser? E a repercussão desse todo? Eu vou dar um exemplo. O projeto que foi tão debatido, e que eu sempre defendi, não só nessa gestão, defendi em outra gestão também, a frente de trabalho, que o prefeito chamou de Anhembi Mais Feliz. O projeto em si, ele traz grandes frutos para a nossa cidade. Tanto de um lado como de outro. Mas a gente está vendo como é que está sendo aplicada a forma de capacitação desse pessoal. Está sendo de acordo com como está previsto na lei? Pelo menos as informações que eu tenho recebido do departamento, não é. É um projeto muito importante, mas ele foi usado unicamente com interesse eleitoreiro? É uma pergunta que eu faço, não estou afirmando, é uma pergunta. Por que eu faço? Porque tem muita gente que está sendo beneficiada, no bom sentido, por esse projeto. Só que será que a pessoa tem noção que esse projeto está com previsão só até o final do ano? E que no orçamento que foi trazido para nós, do Executivo, e quando a gente questionou aqui se tinha previsão orçamentária para esse projeto ser mantido ano que vem, a resposta foi que não. Foi que não. Tentar manipular a opinião pública através de jornal, ainda mais alguns jornais, que a gente sabe o histórico dos jornais, de alguns que circulam aqui na cidade, aqui, que de acordo com quem está na cadeira de prefeito, ele escreve bem. Isso se tiver com alguma parceria junto lá, né? É a chamada imprensa marrom, como se falava antigamente. A serviço de quem está no poder. Nós não podemos baixar a cabeça para esse tipo de situação. Nós temos que agir com racionalidade, não ser contra por ser contra também, entendeu? Não é isso que eu estou pregando aqui, quero deixar bem claro isso, porque tem alguns políticos que adoram tentar distorcer as falas aqui, mas a gente tem que ser racional. Saber o que estamos discutindo, saber o que estamos falando, ter base. Ter base. Porque o achismo e o populismo causam muito mais mal do que bem. Então vamos agir realmente como tem que agir. Como representante da população, como fiscal. Essa é uma reflexão, meus amigos, que eu gostaria de trazer para vocês aqui e fico à disposição de maiores esclarecimentos. Um forte abraço a todos. Na sequência, vereador Tiago Beca. Iniciando aqui de novo, o vereador Bia. O vereador Antônio Marcos, o Marquinhos Batista. O vereador Edivaldo Israel Amâncio. Boa, senhor presidente. Muito obrigado. 10 minutos de intervalo. Dando sequência, seguimos para a ordem do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão a mensagem de veto, ofício número 493/2021, referente ao projeto de lei número 19/2021 do Legislativo. Está em discussão. Senhor presidente, mais uma vez faço uma ressalva sobre esse projeto de suma importância. Lembro aos nobres colegas que essa semana nós, ao ver uma reportagem, me perdoem por não lembrar o nome da prefeita do estado de Minas Gerais, que fez o mesmo projeto. A diferença, obviamente, o peso do projeto feito por uma mulher e por um homem, lógico, é natural. Mas ainda lembro do dia que a Luciana esteve conosco e explicou a importância desse projeto. E eu conto mais uma vez com os nobres para que nós então possamos dar continuidade a um projeto tão importante para a nossa população,
principalmente na saúde da mulher, repito. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação a mensagem de veto, ofício número 493/2021, referente ao projeto de lei número 19/2021 do Legislativo. Aquele que for favorável ao veto, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Veto é quebrado, né? Por 8 votos a 0. Matéria do Legislativo. Está em discussão a ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 9 de setembro de 2021. Está em discussão. Está em votação a ata da 16ª sessão ordinária. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de novembro, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.